Você já ouviu falar de Ismael, o filho esquecido de Abraão? Sim, enquanto a maioria das pessoas conhece bem a história de Isaque, há um outro filho de Abraão que enfrentou desafios intensos, conflitos familiares e promessas surpreendentes. A história de Ismael, muitas vezes deixada de lado, revela lições profundas sobre rejeição, propósito e o plano divino. O que muitos não sabem é que Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido de Agar, a serva egípcia. Já parou para pensar como seria crescer, sabendo que não era o filho da promessa, mas que mesmo assim, Deus reservou algo extraordinário para ele? Na Bíblia, Ismael viveu momentos marcantes, desde sua fuga para o deserto até um milagre que salvou sua vida e garantiu o futuro de sua descendência. Ao conhecer mais sobre ele, você perceberá como Deus transformou o rumo de sua vida, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Esta é uma história que pode mudar a maneira como você vê o seu próprio destino. Ismael, filho de Abraão e Agar, nasceu em um momento de grande impaciência e angústia. Abraão, já avançado em idade, e Sara, sua esposa, enfrentavam a dor de uma promessa divina que parecia impossível de ser cumprida. A promessa de Deus de um herdeiro para Abraão parecia distante, e o passar dos anos apenas aumentava a frustração. Sara, em sua vulnerabilidade e desespero, sugeriu a Abraão que tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia, para que ao menos ele pudesse ter um descendente. Era uma solução humana para o que parecia ser um problema sem fim. Assim, Ismael foi concebido, fruto de uma decisão que nasceu da urgência, mas que tinha implicações muito além do que qualquer um poderia prever. A chegada de Ismael trouxe não só uma nova vida ao lar de Abraão, mas também a semente de uma tensão que mudaria para sempre a dinâmica familiar. Desde seu nascimento, Ismael carregava o peso dessa decisão. Ele era o filho que Abraão tanto desejava, mas ao mesmo tempo, não era o filho da promessa que Deus havia falado. A presença de Ismael, porém, não era algo passageiro ou acidental. Ele fazia parte de um plano maior, embora não fosse claro naquele momento. A relação entre Abraão, Sara e Agar se transformou. Agar, antes uma simples serva, agora era mãe do primeiro filho de Abraão, o que inevitavelmente criava um novo tipo de hierarquia e de conflitos silenciosos. A atmosfera ao redor do nascimento de Ismael era carregada de expectativas, e a criança crescia sob essa sombra. A história de Ismael é uma que nos faz refletir sobre como muitas vezes buscamos soluções rápidas para os nossos problemas, sem considerar todas as consequências que podem vir delas. Ao longo de seus primeiros anos, Ismael começou a se tornar parte integral da família de Abraão. Ele era o primogênito, mas não era visto com os mesmos olhos que o filho que viria de Sara, quando finalmente Deus cumprisse sua promessa. Entretanto, isso não significa que Ismael não tivesse um futuro definido. Abraão amava Ismael, pois ele era seu sangue, mas sempre havia aquela sensação de que algo maior estava por vir, que o destino de Ismael seria diferente. Ele era o filho que nasceu da solução humana, da tentativa de controlar o tempo de Deus. E como sabemos, quando tentamos apressar os planos de Deus, há sempre repercussões. A vida de Ismael foi marcada desde o início por essa realidade. Ele era o filho de uma união que, de certa forma, simbolizava a luta entre a vontade humana e o tempo divino. A vida de Ismael, portanto, não foi nada comum. Nascido em meio a uma tentativa de antecipar a promessa de Deus, ele cresceu como parte de um plano que estava além da compreensão humana. Ao longo dos anos, sua identidade se misturava com a tensão de ser o outro filho, o que existia, mas não era o escolhido. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, nos encontramos em posições semelhantes, sentindo que estamos em segundo plano, que nosso papel não é o principal, mas que ainda assim fazemos parte de algo maior. Ismael cresceu forte e independente, mesmo diante dessa situação familiar complicada. O que poucos percebiam é que Deus tinha um plano específico para ele, um plano que o tornaria líder de uma grande nação. Mesmo que ele não fosse o herdeiro da promessa,
A história de Ismael nos ensina que, mesmo nas condições mais adversas, existe um propósito. A tensão entre Sara e Agar começou a crescer logo após a gravidez de Agar. O que parecia ser uma solução simples para o dilema de Sara, logo se transformou em uma fonte de amargura. Imagine o cenário. Sara, que por muitos anos não podia ter filhos, agora se via diante de uma realidade ainda mais dolorosa. Sua própria serva, a quem ela mesma oferecera a Abraão, carregava o filho que ela mesma tanto desejava. A gravidez de Agar trouxe à tona sentimentos profundos de inveja e ressentimento. Sara começou a perceber que, embora Ismael fosse filho de Abraão, ele também representava algo que ela ainda não havia conseguido: ser mãe. Esse conflito era mais do que uma simples disputa doméstica. Ele representava um confronto entre o desejo humano de controle e o plano divino que ainda não havia se revelado por completo. A relação entre Sara e Agar nunca mais foi a mesma. O que antes era uma relação de servidão, agora se tornava uma luta de poder, status e orgulho. Agar, ao perceber que estava grávida de Abraão, também passou a se comportar de maneira diferente. A Bíblia relata que Agar desprezou Sara, e esse desprezo foi a faísca que acendeu a chama do conflito. Sara, ferida em seu orgulho e na sua posição como esposa principal de Abraão, não suportava mais ver Agar se sentindo superior. O ambiente dentro da casa de Abraão ficou carregado, e a tensão entre as duas mulheres atingiu seu ápice. Agar, que antes era uma figura secundária, agora se via em uma posição de destaque, mas isso não veio sem custo. O que inicialmente parecia uma bênção, para ela se tornava um fardo, à medida que os conflitos com Sara se intensificavam. Abraão, por sua vez, se encontrava em uma posição extremamente delicada. De um lado, havia Sara, sua esposa, que por muitos anos esteve ao seu lado, compartilhando o sonho de um herdeiro. Do outro, estava Agar, a mãe de seu primogênito. Como líder de sua casa e receptor da promessa divina, Abraão se via em meio a uma situação que parecia impossível de resolver. Ele amava Ismael, mas também era profundamente leal a Sara. Quando Sara pediu que ele tomasse providências, Abraão ficou dividido. O conflito entre Sara e Agar, no entanto, não era apenas um reflexo da dinâmica familiar. Ele era um símbolo de algo maior. Esse embate representava a tensão entre o que é terreno e o que é celestial, entre as tentativas humanas de realizar os próprios desejos e a necessidade de esperar pelo tempo de Deus. Ismael, embora inocente em tudo isso, era o ponto central dessa disputa, e assim, o conflito entre Sara e Agar continuou a se agravar, tornando a convivência insuportável. Agar, já sobrecarregada com a responsabilidade de carregar o filho de Abraão, agora se via também lutando por sua própria dignidade e segurança dentro daquela casa. Mas esse conflito familiar era apenas o começo de uma série de eventos que moldariam não só a vida de Ismael, mas também a história de toda a sua descendência. Esse embate entre Sara e Agar simboliza a luta constante que muitas vezes enfrentamos em nossas vidas, onde o desejo de controlar o futuro entra em conflito com as promessas que ainda não se cumpriram. O que viria a seguir na vida de Agar e Ismael seria uma prova ainda maior do quanto esse conflito iria impactar suas jornadas. E no meio disso tudo, Deus continuava observando, pronto para intervir no momento certo. Embora Ismael não fosse o filho da promessa feita por Deus a Abraão, ele não foi esquecido pelo Criador. A história nos mostra como, mesmo quando nossos planos parecem fugir do que Deus nos prometeu, Ele ainda é fiel e justo em suas ações. Quando Agar, desesperada, fugiu para o deserto por causa dos conflitos com Sara, foi ali, em sua aflição, que Deus lhe apareceu pela primeira vez. Ele fez uma promessa a Agar sobre o futuro de seu filho. Deus disse a ela que Ismael seria o pai de uma grande nação e que, apesar de ele não ser o filho da aliança divina feita com Abraão, sua descendência seria numerosa. Essa promessa ressoava com esperança e, mais uma vez, revelava o caráter misericordioso de Deus.
que não abandona ninguém, nem mesmo aqueles que nascem de circunstâncias difíceis. Essa promessa de Deus a Ismael traz uma poderosa lição. Deus não se limita a um único plano ou propósito. Muitas vezes, em nossas vidas, nos vemos em situações que parecem estar fora do curso que esperávamos, ou até nos sentimos à margem do que acreditamos ser o caminho ideal. Ismael poderia facilmente ter sido descartado na narrativa, mas Deus interveio e fez uma promessa que mudaria seu destino. Ele não seria apenas o filho de Agar e Abraão, ele seria o patriarca de uma nação inteira. Esse ato de Deus mostra que, mesmo quando nos sentimos deixados de lado, há um propósito maior operando nos bastidores. Assim como Ismael recebeu a promessa divina, somos lembrados de que a misericórdia de Deus se estende a todos, independentemente das circunstâncias em que nascemos. No entanto, essa promessa não veio sem desafios. Deus falou a Agar sobre o caráter de Ismael, descrevendo-o como um homem selvagem, alguém que estaria em constante conflito com os outros. Isso indicava que, embora Ismael fosse abençoado com uma grande descendência, sua jornada seria marcada por lutas e adversidades. Mas mesmo diante dessa realidade, a promessa de Deus não falhou. É importante lembrar que, embora possamos receber grandes bênçãos e promessas, isso não nos isenta de passar por dificuldades. Assim como Ismael, podemos enfrentar momentos de grande luta, mas isso não significa que a mão de Deus tenha se afastado de nós. Pelo contrário, é nesses momentos de adversidade que muitas vezes vemos o poder da promessa divina se manifestar de forma ainda mais clara. A promessa de Deus a Ismael, de ser pai de uma grande nação, ecoou através dos tempos. Sua descendência se tornou numerosa, e a história bíblica nos mostra que, apesar de todos os conflitos que cercaram sua vida, a promessa de Deus foi cumprida. A vida de Ismael nos lembra de que, mesmo quando não somos os protagonistas da grande narrativa, Deus ainda tem um plano detalhado e intencional para cada um de nós. Não importa quão distantes possamos nos sentir da bênção principal, há sempre uma promessa, esperando, para ser cumprida em nossas vidas, muitas vezes de maneiras que não esperamos. E assim Ismael, com a certeza da promessa de Deus, continuava sua jornada, enfrentando desafios, mas carregando dentro de si a certeza de que seu futuro estava nas mãos do Criador. A fuga de Agar para o deserto foi um ponto crucial na sua história e na de Ismael. Após os conflitos incessantes com Sara, Agar tomou uma decisão que, para muitos, poderia parecer o fim de sua jornada. Ela fugiu. Sozinha, grávida e sem qualquer certeza sobre o futuro, Agar encontrou no deserto o cenário de sua maior aflição, mas também o palco de uma experiência divina. Esse ato de fuga pode parecer, à primeira vista, um reflexo da impotência e do desespero, mas muitas vezes é nesse momento de total solidão e fragilidade que Deus escolhe se manifestar. No deserto, Agar teve um encontro que mudaria tudo. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, trazendo consolo e uma promessa que ela jamais poderia imaginar. Deus havia visto seu sofrimento e lhe garantiu que Ismael, o filho que carregava, teria um futuro brilhante. O deserto, com toda sua aridez e desolação, frequentemente representa um lugar de provação e transformação. Para Agar, foi exatamente isso. O que parecia ser o fim de sua jornada se tornou um novo começo. Deus, que tudo vê, a encontrou em seu momento mais vulnerável e a trouxe de volta para a sua missão. A história de Agar no deserto nos ensina que, mesmo nos momentos em que estamos sozinhos, sem direção, há um plano maior em movimento. O desespero de Agar, que a levou a fugir, foi respondido com uma promessa de esperança. Isso nos mostra que, às vezes, é necessário passar pelo deserto para ouvir a voz de Deus com mais clareza. E quantas vezes em nossas próprias vidas também nos encontramos fugindo de situações difíceis apenas para perceber que é ali, no nosso deserto pessoal, que Deus fala mais alto? Agar voltou do deserto com uma nova perspectiva.
O anjo do Senhor a orientou a retornar e se submeter a Sara, mas com uma promessa que tornaria essa obediência mais suportável. Seu filho seria o pai de uma grande nação. Ismael, que ainda não havia nascido, já tinha seu destino traçado. Ele não seria apenas mais um filho, mas seria a origem de um povo. Essa promessa, no entanto, não apagava o desafio que Agar enfrentaria ao retornar. Mas assim como ele fez com Agar, Deus nos encontra nesses momentos, trazendo promessas de esperança e consolo. Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desolado. Agar voltou do deserto sabendo que, apesar das dificuldades que ainda enfrentaria, seu filho Ismael tinha um futuro garantido nas mãos de Deus. E assim, ela retornou, confiante na promessa que havia recebido, mas sem saber que novas provações ainda viriam. A situação chegou ao ponto mais crítico quando Agar e Ismael, depois de serem mandados embora por Abraão, vagaram pelo deserto de Berseba até que suas provisões se esgotaram. Sem água e sem esperança, Agar, em seu desespero, colocou o menino sob um arbusto e se afastou, incapaz de assistir à morte de seu próprio filho. A cena é profundamente comovente e representa o ápice da aflição de uma mãe. Agar, que já havia fugido para o deserto uma vez, agora se via em uma situação ainda pior. O desespero que sentia não era apenas pela sua própria vida, mas principalmente pela vida de Ismael, seu filho. A morte parecia iminente, mas é precisamente nesses momentos de maior desespero que Deus intervém. Quando tudo parecia perdido, Agar chorou, e o menino chorou. E foi então que Deus ouviu o clamor de Ismael. O que se seguiu foi um dos milagres mais tocantes da Bíblia. Deus ouviu a voz de Ismael e enviou um anjo para confortar Agar. O anjo disse: "Não temas, Agar. Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está." E naquele momento, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Esse milagre no deserto não só salvou as suas vidas, mas também reafirmou a promessa de que Ismael não seria esquecido. A provisão de água foi mais do que uma simples resposta a uma necessidade física. Foi um símbolo do cuidado contínuo de Deus por Ismael e sua mãe, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente e oferece um caminho de esperança. A água no deserto não era apenas um recurso. Era a confirmação de que, apesar das circunstâncias, Deus ainda estava no controle. Esse milagre também nos ensina uma lição profunda sobre confiança. Agar estava em um momento de total desespero, sem qualquer solução à vista. Mas foi nesse exato ponto que Deus interveio. Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos em desertos, sejam eles emocionais, espirituais ou até físicos, onde tudo parece perdido? E quantas vezes Deus provê de maneira inesperada, abrindo nossos olhos para recursos que não conseguimos enxergar sozinhos? O poço que Agar encontrou é um lembrete de que, mesmo quando nossas forças se esgotam e nossos recursos parecem insuficientes, Deus pode fazer o impossível. Ele pode trazer à existência o que parecia não existir e, em meio ao deserto mais árido, fazer brotar uma fonte de água viva. A água no deserto não apenas salvou Ismael, mas também o preparou para o futuro que Deus havia planejado para ele. Ele não morreria naquele dia, pois sua história estava longe de acabar. Ismael cresceria e se tornaria o líder de uma grande nação, como Deus havia prometido. O deserto, que parecia ser o fim de sua jornada, se transformou no início de um novo capítulo. E assim, a jornada de Ismael e Agar continuou, agora com a certeza de que, mesmo em meio às adversidades mais intensas, Deus nunca os abandonaria. A história de Ismael, marcada por desafios desde seu nascimento, mostrou que o plano divino se desenrola de maneira única e, muitas vezes, nos momentos mais improváveis. A água no deserto foi um milagre que não apenas salvou vidas, mas que também renovou a fé em um futuro promissor.
Agora que você conheceu mais sobre a impactante história de Ismael, o filho de Abraão, eu te pergunto: quantas vezes você já se sentiu deixado de lado, esquecido, como se não fizesse parte dos planos principais? A história de Ismael nos ensina que, mesmo quando o mundo parece nos ignorar, Deus ainda tem um propósito específico para cada um de nós. Será que você está pronto para reconhecer os sinais que Ele tem deixado ao longo da sua vida? Talvez você esteja vivendo algo semelhante à experiência de Ismael, enfrentando desafios aparentemente insuperáveis. Mas lembre-se, a provisão de Deus pode surgir nos momentos mais inesperados. Então, que tal refletir sobre como você pode aplicar essa lição no seu dia a dia? O que você faria diferente se soubesse que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo quando tudo parece contrário? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre histórias bíblicas que podem transformar sua vida. Seu próximo passo pode estar em um dos vídeos que vem a seguir. Se essa história te tocou, eu te convido a continuar essa jornada, porque há muito mais sobre o poder de Deus que você ainda pode descobrir. Quem sabe o próximo vídeo não é o que você precisa para ver um milagre acontecer na sua vida? Não deixe de continuar buscando, porque Deus sempre tem algo maior para realizar.